Bom dia, gente. Professor João Paulo falando. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que estejam. Como já foi avisado para vocês, nós vamos dar continuidade às nossas aulas, ensinamentos da sua organização religiosa para os seus seguidores. Em detalhe, quando eu falo organizações religiosas, eu estou falando sobre religião. É religião, tá? Mas agora nós vamos avançando um pouco mais e vamos falar sobre as organizações religiosas em si, certo? Então vamos lá. As diferentes religiões do mundo possuem representações complexas. Como assim? As religiões, elas possuem, formas de se representar, formas de se organizar que são bastante complexas. Quando a gente vai num culto, quando vai numa missa ou qualquer outra festividade de alguma religião, a gente vê ali o produto final, mas por trás existe uma série de coisas que são muito complexas para que se chegue ao final, que é aquilo que a gente está vendo. E essas representações complexas que a gente está falando, elas são justamente os mitos. Aqui geralmente nós estamos falando sobre a origem do líder de uma religião, ou falando sobre a própria criação da religião. Nós temos os ritos, que é aquilo que vai ser praticado dentro da própria religião, conjunto de práticas dentro dela. Nós temos as normas, que vão ser as regras que vão ser impostas por cada religião, e as funções. Unindo tudo isso, nós temos o que? Justamente as características que tornam a religião uma organização social com base justamente nos caminhos espirituais. Ou seja, vai ser uma organização espiritual, uma religião por si só. Essas religiões, elas são formadas basicamente pela união de pessoas que possuem um mesmo propósito. E qual seria esse propósito? É justamente o culto ao sagrado, o culto a um Deus, por exemplo. Isso em algumas religiões, algumas religiões monoteístas você tem esse culto a um único Deus, mas existem outras que nós temos o culto a vários deuses, tá? Em sua maioria, como nós já falamos, elas possuem doutrinas com preceitos éticos, ou seja, algumas ditam como a pessoa realmente deve agir no seu dia a dia, ou algumas aconselham. Elas possuem os seus ritos, como nós falamos, as suas práticas. Elas possuem, na verdade, os seus lugares religiosos, alguns lugares que são sagrados para algumas religiões. Você tem os símbolos, cada uma delas tem os seus próprios símbolos que vão representar também a crença de determinada religião. E tudo isso acaba se tornando parte da religião como um todo. Além disso, as religiões elas também podem ter uma relação com a natureza. A sua forma de compreender, a sua forma de representar essa natureza, o destino dos seres humanos, porque em algumas religiões nós podemos ver que, na verdade, a natureza ela é uma criação de Deus, mas já em outras nós podemos ver que a natureza e tudo aquilo que habita dentro dela pode ser, na verdade, o próprio Deus. As religiões elas podem ser também fontes inspiradoras da arquitetura de uma cidade, de determinada área. Ela vai poder influenciar também as músicas. Nós temos, por exemplo, as músicas gospel, por aí. Pode influenciar a dança, o teatro, a pintura, a poesia, entre várias outras áreas, envolvendo aí as artes. E as religiões, elas acabam sendo moldadas, acabam sendo também construídas, sendo produzidas em determinados contextos geográficos. Como assim? Uma religião ela vai ter muito a característica da cultura do povo que a pratica. Isso nós vimos lá no começo do ano. A religião ela possui características da cultura do povo que a pratica. Então, a cultura de um determinado lugar ela vai influenciar na crença daquele povo como um todo, certo? As organizações religiosas elas podem ser também dogmáticas, ou seja, elas podem ser aquelas religiões rígidas que seguem à risca a lei,
né, que segue à risca a sua doutrina, os seus preceitos, mas também podem ser religiões que são mais abertas e flexíveis, que são aquelas religiões que dão uma liberdade, que dão um espaço para que o seu fiel ele possa interpretar o ensinamento que é dado pelo seu líder. As religiões, como toda, ela tem uma função básica também. Qual seria essa função básica? Contribuir no processo de civilizar a humanidade. Ou seja, a religião ela também tem o seu papel social. Ela vai ajudar a tornar uma pessoa parte da sociedade, parte de um povo. Ela vai, por meio da sua doutrina, por meio da ditação de regras, de como agir, fazer com que as pessoas elas se interajam entre si, né, e formem toda aquela sociedade de uma determinada região. Além disso, ela vai possuir algumas outras funções também, como por exemplo, orientar as pessoas que estão em busca da religião, dar respostas a questões existenciais. Ou seja, ela vai ter um suporte, ela vai sustentar parte da população que vive em uma determinada sociedade. Nessas religiões, o que a gente pode perceber é que a atuação das lideranças ela tanto pode ser exercida por homens e por mulheres, que são na verdade fundamentais para manter aquela religião e para que a instituição ela consiga sobreviver por um longo período de tempo. Algumas organizações elas têm uma participação mais efetiva das mulheres e outras menos. Depende tudo da estrutura interna, né, das normas que cada uma dessas religiões elas possuem. Né? Existem religiões que nós chamamos de patriarcais, onde o papel do homem na hierarquia religiosa ela é preponderante, como por exemplo na Igreja Católica você tem o Papa, o Bispo, o Padre, né? E em outras em que as funções mais importantes elas são diretamente para as mulheres. E por isso nós chamamos elas também de matriarcais. Isso é muito visto nas religiões de matriz africana. Ao longo desse bimestre, nós vamos falar sobre várias religiões aqui, várias organizações religiosas que existem no mundo. Mas sim, o que uma organização religiosa, uma religião, elas oferecem aos seus seguidores, aos seus povos? A gente pode afirmar que elas oferecem normas de conduta para os seus seguidores, o que garante uma vida dentro daquele ambiente da crença, certo? Algumas vão oferecer a salvação, certo? E outras elas vão falar sobre como se portar em sociedade ao longo da sua vida, como você deve agir, como deve ser a sua vida, certo? O que praticar em meio ao sagrado. Elas vão também lhe instruir em como agir dentro de um ambiente em que esteja sendo praticada a sua religião, certo? Um exemplo bem fácil é a própria missa. Você sabe como se portar dentro de uma igreja, o que você pode fazer lá dentro e o que você não pode. Então, tudo isso daí é dito por quem? É instruído por quem? Pela própria organização religiosa, pela própria Igreja Católica. Mas vamos lá, para a gente finalizar, as pessoas, a religião e o sagrado. Nós devemos ter respeito pelas mais diversas religiões. Até porque nós vivemos em um regime democrático, nosso país é um país democrático, é uma sociedade plural e sob um Estado laico. O que é isso? Nosso país, o Brasil, ele não possui uma religião oficial. Por mais que a grande maioria da população ela seja cristã, o país ele não possui uma religião oficial. Por isso que é chamado de Estado laico. A nossa Constituição, a Constituição Brasileira de 1988, no artigo 5º, ela fala que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido,
na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Ou seja, o que ela está dizendo? Está dizendo que cada um é livre para escolher a crença que quiser. E além disso, que a sua prática, os seus locais sagrados, eles são protegidos. Né? Ninguém pode atentar contra isso, porque vai estar atentando contra a própria Constituição. Geralmente, seguimos a religião da nossa família, só que nós podemos optar por uma nova crença. A liberdade de religião ela foi conseguida através de muita luta e de sofrimento. Isso desde lá da antiguidade. Tá? A intolerância religiosa ela causa muitos conflitos ainda hoje. Muitas guerras violentas são travadas em nome de determinadas crenças religiosas. Aí nós temos vários exemplos, como por exemplo entre os judeus e os cristãos, entre os cristãos e os muçulmanos, as milhares de mortes que foram produzidas lá na Idade Moderna pela Inquisição da Igreja Católica contra os considerados hereges, que eram os próprios cristãos também. As guerras entre os católicos e os protestantes no século XVI, no século XVII, em consequência da reforma religiosa, que nós vamos falar um pouquinho dela mais lá na frente, e entre outros conflitos também que existem. A intolerância religiosa ela se expressa cotidianamente, quando, por exemplo, se menospreza uma pessoa porque ela pensa religiosamente diferente. A gente tem que entender que nós não vivemos isolados, nós vivemos em uma sociedade e nós estamos em contato com as mais diversas culturas do mundo, certo? Atualmente, nós vemos que muitas culturas elas são destruídas pelos povos que são dominados por ignorância, que seguem culturas diferentes ou que são economicamente mais fortes. Há muitas religiões que guardam muitas aproximações entre si, e isso nós vamos ver nas aulas futuras. As religiões que nós vamos ver, elas possuem várias características em comum. O desconhecimento, a ignorância a respeito das diversas religiões existentes, são uma das causas do desrespeito e da intolerância. Por isso que é tão necessário a gente conhecer as diferentes religiões e culturas que existem no mundo, porque somente quando nós conhecemos elas que nós conseguimos respeitá-las e assim nós podemos viver em paz. Isso é um trabalho, um exercício que todos nós devemos fazer, tá? Então, por hoje é só, tá? Obrigado por assistirem e até a próxima semana. Eu vou passar pelo WhatsApp para vocês a atividade relacionada a esta aula, tá? Obrigado, tchau, tchau.